No ar. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está acompanhando essa live aqui. Deixa eu botar no Facebook aqui já para ver se está certinho mesmo, mas é para estar no ar aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Dura. Obrigado aí por aceitar o convite aí para fazer essa nossa live aqui. Eu estou só fazendo um testezinho aqui para ver se a gente está no ar. Deixa eu ver aqui. E aí, Dura, tudo certo? Tá no ar mesmo. Já confirmei aqui, tá no ar. Legal, Matheus. Boa noite, Matheus. Aí, tal. Legal. Muito obrigado pelo convite aí, né? Bateu aquele papo. Hoje a tecnologia, tempo de pandemia, dificulta a aproximação da gente, como a gente fazia sempre, né? Sempre fez. Agora é por aqui, né, Matheus? Agora é por aqui o negócio, né? Agora é por aqui, o caminho é esse aí. Vamos... A ideia aqui é a gente passar os assuntos da semana aí e tal, e dar uns pitacos, né? Dar uns pitacos assim, sem compromisso, assim, né? Com compromisso, né? Com a verdade, mas dar uns pitacos assim, dar as opiniões que a gente tem aí. Certo, Dura? Não, vou colocar o primeiro tema. Assunto não vai faltar, né? Ó, hoje eu vi a coluna do Dura aqui recebi pelo meu WhatsApp, não sei se tu recebeu também. Recebeu essa coluna aí também, não? Essa coluna do Dura, do Haroldo, né? É uma coluna que dá uns pitacos de vez em quando, né? É um pitaco semanal aí, né? E tu tá falando aqui da história do Fomplata, é isso? Né? O HC, isso. Eu tenho uma página ali. Na versão impressa e também no online, né? Isso. Você está comentando aqui a situação do Fomplata, é isso? Que pé que está isso aí, Dura? Olha, Matheus, eu escrevi isso aí, não recebi nenhum retorno ainda do oficial do Poder Executivo. É evidente que eles vão ler isso, né? Os seus assessores também devem ler, mas é apenas uma informação que eles vão ter que vir, porque eles pararam de falar sobre isso. Tanto o Ponticelli quanto o Caio, eles pararam de falar sobre Fomplata. E eu meio que desconfiei. Foi uma coisa tão forte em 2018, tão forte, 2019, lembra, naquele período ali? Sim. E teve uma discussão polêmica na Câmara, na época, né? E isso, na legislatura passada, tal, enfim. Deu uma discussão, mas passou, autorizaram, tudo bem. E, no meu entendimento, eu fui até favorável ao Fomplata, porque os projetos eram muitos, N projetos para o Fomplata, certo? Só que o dinheiro, o financiamento, Matheus, você lembra muito bem, ele era obtido, esse financiamento, com moedas estrangeiras, né? Moedas estrangeiras. E aí veio a pandemia. Fundo internacional, né? O Fomplata é um fundo internacional, né? Um fundo internacional que ele é composto por várias moedas, né, internacionais. Sim. O que aconteceu? Em 2020 veio a pandemia, certo? Estava muito bem encaminhado, continuou bem encaminhado. Aí, o ano passado, no final do ano, aliás, esse ano, fevereiro, o Zé Tancredo, o vereador Tancredo, né, do MDB, numa das suas falas, que não são poucas, são muitas falas, certo? E numa das suas falas, ele soltou uma pérola dizendo que o Fomplata fez água. Um exemplo, usou uma expressão de oposição. Sim. O assunto não era nem esse. Eu, como eu faço toda segunda-feira, eu assisto a sessão da Câmara, eu gosto de assistir a sessão da Câmara, e aí eu falei, opa, ninguém deu importância para isso. E eu fui atrás dessa informação, eu fui investigar isso. Ninguém estava falando mais, ninguém estava tocando mais num assunto, e eu falei com o prefeito sobre isso, e o prefeito, na hora, disse, olha, o negócio é o seguinte, é que devido à pandemia, a uma série de coisas, moedas, ficou caro, o financiamento internacional, nós descobrimos que nós já fizemos esses convênios com Caixa Econômica e Banco do Brasil, e os juros estão mais baratos. Eles não são feitos em moedas estrangeiras, são feitos em reais mesmo, em real, no caso. E começamos a bater esse papo, mas eu aguentei essa informação, mas ela é pública, não é um furo, não é nada.
E agora eu resolvi colocar porque o Fomplata não fez água, ele não acabou. Ele continua em stand-by lá no Senado, no CAD. O que vai acontecer? O prefeito está jogando em duas frentes. Ele joga o financiamento de 50 milhões do Banco do Brasil e também da Caixa Econômica e vai caminhar, dependendo do resultado internacional, das moedas, como elas estão se comportando. Aliás, ultimamente estão se comportando nas alturas, e o prefeito deixou paradinho, está lá trabalhando sem muita pressão, o Fomplata ser aprovado. Se bem que a Bolívia está muito... deve estar muito preocupada, porque o prefeito, de repente, não está conversando muito com eles, porque está desviando a rota para dinheiro local, dinheiro nacional, com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica, que não deixa de ser um bom negócio, porque é um negócio com juros mais baixos, inclusive. Claro. Talvez não vá pegar 60 milhões de dólares, talvez pegue 50 milhões de reais, mas dá para fazer 75% dos projetos que eram do Fomplata. Na época do Fomplata, que o Fomplata foi aprovado, também foi aprovado, era um financiamento junto com a Caixa também, que era... Finisa. Como era a nossa Finisa, exatamente. Finisa, 30 milhões. E várias obras já foram viabilizadas. Bom, a ponte, essa que está praticamente pronta ali, né, é fruto do Finisa, né? Então, financiamento num valor um pouco menor, mas sem essa variedade aí da cotação, né, da moeda, né? Fala, diga. Não, isso é legal. Não, isso é legal porque, Matheus, não cabe aqui, nem a mim, nem a você, estar defendendo gestão, não é isso. Não. Nós estamos fazendo uma conversação reta, certo? Do Sim. fato, né? Da ação, do momento. E eu acho que eles optaram, eles estão certos, na minha opinião, né? De que eles têm que buscar onde tem o recurso, o financiamento mais barato. Claro. E mais garantido, inclusive. Até porque a questão da moeda também ela pode variar com o tempo, né? Daqui a sei lá quantos anos, o processo está ali, estacionado numa determinada etapa, e o dólar pode cair, né? Se tiver outra... Enfim, tem eleição para o governo federal do ano que vem, né? Então, evidentemente que a política econômica pode mudar e o valor do dólar pode cair bastante, né? Não, com certeza, mas depende de uma série de situações que estão patinando, claro, está patinando muito hoje. O dólar, principalmente o dólar, ele está numa situação confortável, certo? Ele está numa situação confortável, porque o mercado hoje está determinando muitas situações. O mercado hoje, aí as pessoas, Dura, mas o que tem a ver o mercado com política, com gestão, e tudo? Eu disse, tudo. Porque para quem vende e para quem compra. Se o cara de fora compra em dólar aqui, ótimo para nós que esteja nas alturas. Agora, se nós compramos lá fora, péssimo para nós que compramos. O dólar acaba impactando em tudo, porque tudo passa por transporte, o dólar incide no preço da gasolina, então tudo que a gente compra e é de alguma maneira transportado, ele está influenciado no valor do dólar, por conta do preço do combustível, por exemplo, né? E outras variáveis também. Perfeito. Então, tu vê só, uma palavra mal feita ou maldita, não maldita no sentido pejorativo da ruindade. Mal expressa. Expressada de um ministro da Economia, do Paulo Guedes, a casa cai. Uma palavra, uma conversa do presidente Bolsonaro em relação à economia, a casa cai. E por isso que tudo isso tem que tomar muito cuidado quando se vai conversar assuntos como esse, porque o mercado não dorme. O mercado não dorme. Ele trabalha na madrugada, principalmente. Então, a gente percebe o aumento do dólar, o mercado nervoso, como se chama. Eu não sou economista, né? Mas a gente vai tentar... Eu estou meio metido para analista político, né? Mas de economista, não. É só para colocar essa situação a questão do Fomplata. Sim. Que o prefeito discutiu muito, repito, em 2018, 2019.
que era a galinha de ovos de ouro de uma série de obras, certo? Que estavam em projeto. Se ele falou em obras, se ele falou que ia fazer e, de repente, ele não deu, não se consumiu, não foi feito esse empréstimo, o que é que cabe ao prefeito imediatamente? Ele buscar recurso para suprir pelo menos 75% dos projetos. É minha opinião. Mas eu acho que está no caminho certo, pegar dinheiro barato. Buscar outra alternativa. Dura, troquei o assunto aqui da tela. Falar agora do... Hercílio Luz. Caiu o treinador, hein? Mas aí você está pegando já comigo, falou Hercílio Luz por causa de quê? Não, porque eu quero saber a tua opinião sobre a situação que o Hercílio está passando aí no Campeonato Catarinense. Ó, estamos com a classificação aqui no lado da tela aqui, não sei se tu está conseguindo ver. Não gosto nem de ver essa classificação aí. Não, mas o Hercílio está mais ou menos, né? Está me deixando muito nervoso. Domingo para cá, estou ficando muito tenso com o meu leão. Mas o Hercílio está mais perto da classificação hoje, né, do que da zona de rebaixamento. Eu acho que é um ponto só. Tá um ponto só. O Hercílio está em nono lugar, com 9 pontos, né, está aqui. Um ponto está com a mesma pontuação do Figueirense, né, que é o oitavo colocado, e está com 9 pontos também. E está com 4 pontos à frente do Metropolitano, que é o penúltimo colocado. Tem 5 pontos. Né? Então o Hercílio está naquela entre brigar contra o rebaixamento e brigar para classificar entre os 8 para a segunda fase, né? Olha bem, eu quero mandar um abraço ao Fogaça, né? O Fog, o meu parceirinho hercilista ali no grupo da imprensa, né? Tá aqui, ó, mandou uma mensagem aqui, ó. Meu Deus, pouco processo que não vai sair dessa live. Dois feras, abraço aos amigos. Um abraço. O Ernesto Ubner mandou mensagem também aqui, a Vera Macon, ó, o Dalton Macon mandou mensagem aqui também. Tá na grande abraço ao Dalton Marcon. Grande abraço ao Dalton Marcon. Olha, um abraço. As pessoas, é bom clarear que o Daltinho está vendo a gente aí. Muita gente, tu não estava com o Dalton na última eleição. Assim, não, a gente pode notar porque é um processo. Mas a amizade, isso é uma coisa que não se perde. Aliás, não foi nem por motivo de desavença pessoal, né? É uma questão de preferências. Mas um grande abraço ao Daltinho aí. Felicidades para ele aí, para a família toda. Eu gosto dessa família aí. E o Hercílio? Então, o Hercílio, poxa, não me faz... Domingo eu fiquei tão indignado, domingo, e deu tudo certo que eu queria domingo. O Matheus Aguiar, que é um dos meus entrevistados na coluna hoje, o Matheus Aguiar, da Rádio Cidade, para mim é um dos comentaristas mais bem... Ele fala muito com o coração e fala com a verdade, ele faz uma leitura muito legal do jogo e do momento, certo? Eu gosto de ouvi-lo. E aí, o que acontece? Naquele momento ali, eu fiquei nervoso com o Hercílio. Né? Parece que o time não quer jogar, não estava muito ruim. Mas eu acho que ele tem chance. Tem uma conspiração. Adoro conspiração. Adoro essa coisa toda aí, né? Conspiração. Dizem que tem um esquema montado para o Criciúma não cair, né? Mas vai ter que ser um esquema forte, hein? Porque o Criciúma tá... A nossa sorte foi que aí o Criciúma joga com Concórdia, o Criciúma joga com o Metropolitano, né? E eles também vão roer o osso ali para não perder o jogo, certo? E o Criciúma tem que ganhar 2, no mínimo, e empatar outra. No mínimo. Né? Eu não acompanho muito de perto, porque eu acompanho só o meu leão, né? E gosto de ver os meus adversários, e está perto de mim. Mas eu acho que o Hercílio Luz, com essa mudança que teve, é obrigado a mudar, sim. Mudança, eu acho que eles vão com mais ímpeto, mais força, conseguir esse pontinho que nos falta aí, 1 ou 2 pontinhos nesses 3 jogos que faltam. Hercílio, para mim, é uma questão, é uma cachaça do coração, independente de onde ele esteja. Hercílio, para mim, é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta divisão, até jogando com o time do Maduro, entende? Eu vou ali... Como teve já, né, quando voltou na Amador, na época lá, 2007, 2008, sei lá. Eu gosto de ouvir a história do futebol, mas porque eu sou torcedor de alambrado. Eu não sou torcedor de cadeira, eu não sou torcedor de arquibancada, eu sou torcedor de alambrado. O Bandeirinha, quando me vê assim, o Margarida teve um episódio, Margarida, e o Margarida olhou para mim, tu cala a boca, rapaz, mesmo assim no alambrado, Margarida. Aí começamos a rir, né? Os meus filhos também, tanto o Fernando quanto o Taquara e o Daniel, são hercilistas,
E eles são muito de alambrado, entende? Então a gente se entende bem em alambrado. Então essas coisas... Fazendo falta esse alambrado, né? Leitura de um jogo, eu só vejo seleção brasileira, né? E o meu Hercílio Luz, que eu dou muito valor. Ó, trocando de assunto. Defesa do governador afastado de Santa Catarina é entregue a tribunal de julgamento do segundo pedido de impeachment. O Moisés entregou a defesa aí essa semana, né? Qual é a data exata aqui? 5/4. Foi na segunda-feira, né? O que vai dar isso aí, Dura? Tu acha que o Moisés volta? Eu fiz na coluna passada uma análise sobre isso. Agora entrou num campo que é muito gostoso. Veja bem, o Moisés está navegando tranquilamente. Eu estou achando ele muito tranquilo nas redes sociais dele, do Twitter. Parece que ele está governando. Ele fez um tweet hoje, 6 da manhã, 5h59 da manhã. Então, pedindo celeridade no julgamento, né? E as vacinas, as vacinas chegaram, tem que distribuir imediatamente. Está fazendo gestão, ele está governando. A Daniele, a governadora em exercício, deve estar apavorada, eles devem estar, assim, nos bastidores, eles devem estar muito se pegando, né? Sim. No meu entendimento. Mas a pergunta que você me fez, eu quero que você me dê deixa eu fazer uma análise para você concorda ou não. Veja bem, o Moisés, segunda-feira, ele, nessa segunda etapa do julgamento final, ele não trouxe, não mandou defesa pessoal, ele não fez uma defesa de testemunhas. Ele não arguiu testemunha, certo? Ele não arguiu, não ouviu, não queria que a testemunha em sua defesa fosse. Então ele fez a defesa por escrito, certo? Entregou lá. Eu tenho a impressão, Matheus, eu tenho a impressão ainda, não sou mãe ricardina, mas eu creio ainda, que ele está guardando alguma coisa no STF. Um passarinho me contou, ou no STJ, um passarinho me contou de que estão preparando alguma coisa para a semana que vem, antes do julgamento final. Essa é uma tem que avaliar. Isso foi um passarinho que falou, eu estou reproduzindo, pode acontecer. Mas deixa eu te contar o que acontece. Eu escrevi na última coluna, assim, quem será o Judas, tempo de Páscoa, semana passada, ou domingo passado, quem será o Judas de Moisés? Ele tem 4 votos que votaram com ele nesse julgamento, sim, certo? E aí deu o afastamento por 6-4. Ele precisa desses 4 votos. Ele precisa do PT, ele precisa do PP, do Zé Milton, ele precisa do PT, que é o Fabiano da Luz, né? Isso. Fabiano da Luz. Ele precisa do MDB, do Cobalcini, e ele precisa do PSDB, do Marcos Vieira, correto? Exatamente. Ok. Quem será o Judas do Moisés? Basta um votar contra ele. Um. Aí o que a Daniele fez na articulação? A mando de Merizio, que eu botei nessa coluna também. Porque o Merizio está sendo o primeiro-ministro. Segundo... Mas quem manda mais lá é o Merizio ou o Jorginho Melo? Não, acho que é o Merizio. Na minha análise, lendo os articulistas aí mais de perto, eu acho que o Merizio está sendo o primeiro-ministro dela, certo? Sim. O que está acontecendo? Aí eu comecei a fazer por eliminação. O PT vai manter porque ela é muito estilo bolsonarista. E o PT não quer saber de Bolsonaro. Evidentemente que a bandeira está clara. Você não concorda comigo? Concordo. Eu acho que o PT, o Fabiano da Luz, vai continuar com o voto dele. O PSDB, o Marcos Vieira, deputado Marcos Vieira, um bom deputado, inteligente deputado, já tive o prazer de entrevistá-lo, e ele chegou, já declarou assim, eu não mudo de posição. Até porque o PSDB não está nesse governo de transição dela. O PSDB não está ali, certo? Me preocupou ontem, na Assembleia Legislativa, quando o Cobalcini, do MDB, certo? Criticou veementemente o governo Moisés quando fez aquele acordo, um convênio com o governo federal, em dar para o governo federal, olha só, 300 milhões de reais para as estradas federais, 470, coisa parecida.
Sim. Isso foi feito no ano passado, esse acordo, se eu não me engano, no final do ano passado. E o Cobalcini deu um pau nesse projeto, nessa questão do 350 milhões, dizendo o seguinte, com razão, nós temos estradas do estado que estão esburacadas, faltando asfalto. Como é que o governo o Moisés vai assinar um convênio com o governo federal que nos deve, que leva dinheiro nosso, de um estado que trabalha como o nosso, que arrecada muito e manda para o governo central? Pô, se a tônica é mais Brasília, se é mais município, menos Brasília, lembra da campanha? Sim, é que o Moisés apresentou essa proposta no momento de estabilidade política, né? E agora está muito instável. Mas o que me estranhou foi o Cobalcini ontem, no plenário da Assembleia, criticar esse convênio. Aí eu fiquei me perguntando ontem à noite, assim, poxa, será que está aí o nosso Judas do Moisés? Será que vai ser o MDB porque ela manteve o vampiro? Não só manteve, né? Porque no primeiro momento teve uma certa dúvida se o vampiro manteria, né? Ou não a posição ali. Não só manteve, como eu vou botar na tela aqui agora, o vampiro hoje botou uma foto para a Daniela, para a governadora, né? Mostrando assim que aparentemente aquele desconforto assim é coisa do passado, parece, né? Ó, perfeitamente. Tá aqui, aí que mora essa aí, foto. Foto olha. No Instagram do vampiro de hoje. Então, aquele desconforto, meu Deus, será que eu continuo nesse governo aqui, que não é mais o cara que me nomeou? Acho que isso aí já é coisa do passado. Eu acho que, quando eu falei do Cobalcini, do MDB, eu fiquei preocupado. Agora você me mostra essa foto do secretário de Educação, do MDB, né? Aí, junto da Daniela, eu sei, por isso que eu acho, eu vou voltar na minha primeira tese, eu acho que o Moisés, na semana que vem, vai ser célere esse julgamento, está pedindo a celeridade. Eu acho que ele tem na manga, certo? Ele tem na manga, na minha opinião, alguma coisa no STF ou no STJ, certo? Faz sentido com essa postagem dele de hoje, pedindo celeridade. Aquilo é coisa de quem parece que tem alguma coisa na manga, né? Perfeitamente. Isso foi o meu entendimento, né? Então, eu quero só saber, na anterior, eu quero saber quem que vai ser o Judas ainda. O Zé Milton, o Leodegar foi por livre e espontânea vontade, eu não acredito muito nisso. O Zé Milton é líder do governo do Moisés, foi líder do governo do Moisés. Eu não acredito que a traição em política existe, sempre existiu. Antes de Cristo sempre existiu. Agora, eu não acredito que o Zé Milton é tão cara de pau assim, e, como líder do governo, de trair. Até porque, sei lá, não sei se o Tiscoste, o Leodegar, ele foi por espontânea vontade, não sei lá. O João Amin ontem meio que criticou o governo, né? Sim. Criticou o governo da Daniela. Então, como estava fazendo com o do Moisés também, né? Isso. Estou apostando as minhas fichas de que a traição poderá vir do MDB do Cobalcini. É a única chance que a Daniela tem. Trocamos de assunto aqui, ó. Carmen Zanotto aceita convite de Daniela para assumir a Secretaria de Estado da Saúde. Então, a Carmen Zanotto assumiu a Secretaria de Saúde. Será que foi uma jogada boa por parte dela? Se esse governo da Daniela não durar muito, né, seja por via judicial ou pela reversão, né, pela volta do Moisés através da absolvição, né, no Tribunal Especial do Impeachment, ela pode passar por um constrangimento aí de ficar um período super curto aí na secretaria, né? O que tu acha? Eu acho o seguinte, primeiro, o objetivo dela é ficar um tempo curto mesmo, é 1 ano que ela vai ficar. A Carmen, deixa eu te falar, a Carmen, profissionalmente, tanto como excelente deputada, a gente tem visto isso, ela atua muito na área da saúde no Congresso, lá na Câmara Federal, ela é de comissões da saúde, certo? E, ao mesmo tempo, a Carmen já tinha sido convidada na primeira crise do Moisés, você lembra? O Moisés estava louco para tirar o André Mota, o secretário que saiu agora, estava louco para tirar o ano passado. Ela só não aceitou o convite do Moisés porque ela estava com um projeto
de ser a candidata a prefeita de Lages, que por pouco não ganhou a eleição. Ela tinha outro projeto. O projeto dela era a prefeitura de Lages. Sim. Perdeu por muito pouco aquela eleição. Agora... 50 e poucos votos, né? E, meu Deus do céu, 57, se não me engano. é uma loucura. O que aconteceu agora? Ela recebeu o Covid. Vamos analisar o Covid. PPS, Partido Popular Socialista, que agora é Cidadania. De socialista, ó. O antigo PCB, né? Era o antigo PCB, que virou PPS. Então, de sigla, essas coisas de esquerda, isso não existe. O que existe é o seguinte, uma sigla para poder se eleger. Ultimamente, no Brasil, são poucos partidos que ainda vivem a sua ideologia, que ainda vivem o seu momento, ou de direita ou de esquerda, tá entendendo? São poucos. E tem outros que têm a sigla que não sabem nem o que significa a sigla. Essa é a verdade, né? Então, o que aconteceu com a Carmen? A Carmen foi feita o convite, olha o que eu vou te dizer agora, dentro da minha análise. Ela aceitou no momento, na minha opinião, da pandemia, bom para ela. Por que bom? Por mais que a gente está vendo morrer muita gente, por mais que as UTIs estão lotadas, por mais que uma série de coisas. O platô que a gente está vivendo na pandemia, ela está se estabilizando. A tendência qual é? Dá uma baixada. Dá uma baixada, certo? No platô ali, dá uma baixada. Sim. E ela está se valendo do quê? Das vacinas. As vacinas, automaticamente... Eu acho que é uma situação que as vacinas vão chegar, com ela ou sem ela, as vacinas chegariam e ela acaba pegando um momento que as vacinas chegaram. Perfeitamente, perfeitamente. As vacinas viriam de qualquer maneira. Ela vem, reúne, vão vacinar até ali a idade prioritária, certo? E ela vai administrar aquele momento ali. E vai sair, na minha opinião, numa boa, no platorzinho dela ali, boa, até 1º de abril do ano que vem. Ela cumpre o papel dela. Porque o problema maior agora, de compra de vacina, de não compra, não depende só dela. Não depende só do Estado. Depende de uma série de situações de nível nacional. Vacina, né? Desistia a vacina. Né? Então, eu acho assim, ela pegou a pandemia, a tendência é dar uma baixada, evidentemente. Ela vai viver esse momento de baixar a pandemia, as infecções e tudo mais, e ela vai administrar somente isso, não tem mais nada que administrar. Aí ela sai bem na jogada, é candidata o ano que vem. Agora tem um detalhe. Você falou do Jorginho Melo no bloco anterior. Lembra? Sim. Eu escrevi isso, o Jorginho Melo está apaixonado em termos políticos, digamos assim, pela Carmen Zanotto. A Carmen Zanotto tem tudo para ir para o PL já agora na janela, em abril do ano que vem, certo? Ou se tiver uma janela. Por isso que o Roberto Freire lançou uma nota contrária à ida dela. O PPS de Santa Catarina emitiu uma nota também, não discordando, mas não concordando, mas também não batendo nela de frente. E eu tenho quase absoluta certeza que a Carmen Zanotto ela vai concorrer para deputado federal no PL do Jorginho Melo. Por isso, essa aproximação do Jorginho Melo também dentro do governo da Daniela Hertz. Inclusive, a posse... acho que ficou mudo aí, ó. Eu não tô ouvindo. Eu não tô legal? Não, voltou. Voltou é por causa da água? É da cachaçinha aqui, ó. Como é que é a história? Não, eu só estava dizendo que não estava te ouvindo, mas eu ia dizer o seguinte, que além disso, essa ida dela para a secretaria propicia a posse de uma suplente, então tem uma suplente de deputada que é do PSDB, que talvez seja de uma ala do PSDB mais próxima do Jorginho Melo, que foi do PSDB por muito tempo, né? Que está na Câmara Federal, então tem todo um jogo de construção política acontecendo ali, né? Claro. Matheus, tu já viveu governo, já trabalhou no governo, já foi vereador, eu também fui, trabalhei nesse meio, nos bastidores. A gente conhece que quando alguém indica uma pessoa, um político, para determinado cargo, não é simplesmente pelo rostinho bonito do político ou pela sua cabecinha. Não, sempre tem uma lateral
né, que vai adiante, que vai avançando. Sempre tem a contraproposta. Claro. Quando eu falo contraproposta, eu falo da contraproposta política. Claro. O que é que você pode me ajudar o meu partido, né? Então, é isso que o Jorginho fez. Jorginho, que é candidato a governo do Estado, juntamente com... Esse é uma próxima live, a gente pode colocar com o Raimundo Colombo, é candidatíssimo também, está voltando. Vamos passar pelo Raimundo Colombo hoje aqui ainda. Vamos passar? Nos próximos então, temas aqui. Encerrando ali, ó, Carmen Zanotto, anote aí, Carmen Zanotto está indo para o PL. A turma do PPS, que está nos vendo aí, estão achando, dura. Não, é verdade, anote aí. Anote que Carmen Zanotto já está com os pés bem dentro do PL. Jorginho Melo. Até por conta, só para a gente encerrar rapidinho, até por conta dessa novidade aí da legislação, que vai ser a primeira eleição para deputado, sem coligação na proporcional, né? Então, o partido... Mas já está... Estão discutindo isso ou já foi... Não, isso já está... a menos que seja revertido, mas o que vai valer para a próxima eleição é a primeira eleição para deputado, né? Valeu na última para vereador, agora para deputado vai ser a primeira vez. Então, se o Cidadania não tiver condição de fazer uma chapa completa, evidentemente que a tendência é que ela busque outro partido, né? Então tem sentido. Se o Jorginho Melo é candidato a governador pelo PL, vai ter um grupo muito for o PL, queira ou não queira, ele surgiu muito bem em Santa Catarina. Vai ter candidato. E ela, o caminho dela é esse mesmo. Vai ser candidato é o partido oficial de quem apoia o Bolsonaro, né? E tem uma parcela da população que apoia. O próximo uma história. Não, tem uma história rapidinha aí, de uma pessoa muito próxima a mim, de Concórdia, que conhece muito bem ela, sabe? E aí, o que acontece? E ela ficou indignada, porque o que acontece? Quando a Carmen foi candidata, essa aproximação com o Bolsonaro é que a coisa não ficou boa para ela, em alguns setores. Em contrapartida, ela ganha também o que ela não tinha. Sim. Ela perde um pouco do que ela tinha, mas ela ganha muito mais de consistência daquilo que ela não tinha, né? Por isso que ela joga mais ou menos isso aí. Ó, tá na tela aqui, pesquisa que saiu do Data Poder 360 essa semana, aprovação do governo Bolsonaro. Tem várias perguntas ali, né? Mas eu coloquei uma aqui, a desaprovação. Desaprovam o governo. Você aprova ou desaprova o governo do presidente Jair Bolsonaro? 59% subiu a 59% o desaprovam e 33% o aprovam. Tu acha que o Bolsonaro tá vivo para a eleição do ano que vem? O que tu acha? Olha, não é só o Poder 360. Outros... Tá na linha do que veio do Datafolha, enfim. Isso, tem outras pesquisas também muito sérias que estão falando isso muito seriamente. É claro que os bolsonaristas que estão nos vendo agora, nos ouvindo, é evidente que é natural que não concorde, certo? É natural. Isso seria no governo petista, isso seria no governo do PSDB, enfim, quem não aceita muito isso. Mas a verdade é que a pandemia hoje, os 350 mil mortos, ela está interferindo no processo governamental, a gestão no todo. E Bolsonaro nos passou nesse um ano inteiro descrédito em relação a tudo isso, certo? E isso agora, o resultado disso pode aparecer, certo? Essa desaprovação. E não é só esse instituto ou o poder que tem um site. Não é, não. Mas é a Globo. Tá. A Globo tá, a gente já sabe. Vai lá, o pessoal critica a Globo. Mas é o outro lá, a Folha de São Paulo. Tá, então tá. Tira a Folha de São Paulo. Tá. Mas tem outros institutos, inclusive, que vem trazendo esses números quase semanalmente. Tem que ficar de olho. Muito bem. Aliás, não é novidade para ninguém que o próprio presidente já sabe, tanto que trouxe o Centrão para dentro dele. Não é verdade? E quem determina hoje, quem manda hoje é o Centrão. Para justamente segurar essa ascensão da desaprovação do governo, que também é por causa do problema econômico que a pandemia traz, né? A pandemia, as pessoas morrem e as pessoas estão desempregadas, enfim.
Quem também está participando bastante aqui é a Marli Gonçalves. Marli colocou: temos que eleger um deputado estadual e federal em Tubarão. Vamos chegar nesse tema aqui já. Uma das telas aqui vai falar um pouquinho disso aqui. Ó, na mesma pesquisa aqui do Data Poder 360, não é do Data Poder 360, é de uma pesquisa da XP, essa pesquisa que está na tela aqui, que é uma empresa de consultoria financeira. Consultoria de investimentos e tal. E pela primeira vez ela apontou o Lula ultrapassando o Bolsonaro, ainda numa situação de empate técnico, né? Assim como estava antes, o Bolsonaro acho que estava 2 pontos na frente do Lula, numa simulação de segundo turno, agora tem cenários em que o Lula está um pouco à frente. Tem vários cenários aqui, né? Ó, aqui na tela tem vários cenários. Jair Bolsonaro e Lula, Sérgio Moro e Bolsonaro e Luciano Huck. Em todos é praticamente um empate, né? Em alguns o Bolsonaro um pouquinho à frente, e em outras o adversário um pouco à frente, né? O teu som aí, arruma o teu som. Tu tá ouvindo bem? Não, ligaram para mim aqui. Estão ligando para mim aqui. Deu? Deu, eu tô te ouvindo bem. Não, eu não. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo bem. O que houve aqui? Tá bem aqui? Deixa eu ver. Rapaz, eu tô te ouvindo bem. Tá bom agora? Tô te ouvindo bem, tô ouvindo bem. Mas eu não tô te ouvindo bem. Não tá me ouvindo bem? Puta merda. Isabel, virou o celular pra cima aí, Dura. Opa, para aí. Vamos voltar. Voltamos? Sim, Dura, tu tá no ar. Tudo isso que tu tá fazendo aí tá no ar. Tá no ar, mas eu não... Tá legal, mas eu não tô te ouvindo bem. Não tá ouvindo bem? Não tô te ouvindo bem. Tá bom? Tá bom, eu tô ouvindo bem. Mas eu não tô te ouvindo bem. Tava tão bom. Dura. Matheus, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo bem, tô ouvindo bem. Então vamos continuar, né? Por que vamos que tu não continuar. tá ouvindo aqui? Não, tu tá ouvindo? Não, não tô te ouvindo. E tu consegue... Tá super aumentado aqui. Tem alguma coisa que eu não mexi nada, porque entrou uma ligação aqui no meio, Matheus. E aí foi isso. Né? Deixa eu fazer o seguinte, então eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e eu vou te mandar no WhatsApp aqui o link de novo, aí tu tenta entrar rapidinho aqui. Ok. Tá. Então, tirei o Dura aqui, probleminha técnico aí, o Dura, acho que chegou uma ligação ali na hora e ele teve que atender a ligação aqui, mas eu já estou mandando de novo aqui. Estou mandando no WhatsApp pro Dura aqui. Pô, bem na hora que a gente estava falando aí dos resultados da pesquisa aqui. Ó, estou mandando de novo pro Dura aqui, vamos ver se ele retorna aqui. Estava falando aqui dos resultados da pesquisa, essa da XP, né? O Dura estava falando justamente que esse é um resultado apontado em várias pesquisas, né? Inclusive nessa aqui da XP, que é uma consultoria financeira, né? Então ela não teria assim nada a ser contestado, e ela também mostrou vários cenários de segundo turno. Ó, o Dura tá voltando aqui. Tô voltando, ok? Tô ouvindo bem. Tá de volta. Então, Dura, retomando aqui, ó, tá na tela os cenários de segundo turno das pesquisas aí. Pega o teu celular aí. Deitar aqui? Isso, tá bom, tanto faz, tanto em pé quanto deitar. Beleza, tô te ouvindo bem. Sabe por que aconteceu? Interromperam nós, hein? Estão nos ouvindo em Brasília, hein? Então, deve ser isso. Falando para ouvir o teu celular vibrar aí. Então, tá na tela aí o cenário de segundo turno. Os cenários de segundo turno dessa pesquisa da XP. Então, o Bolsonaro, por exemplo, ele perde, no segundo turno ele fica 4 pontos atrás do Lula, no cenário com o Moro 30-30, no cenário com o Luciano Huck 35 para o Bolsonaro, 32 para o Luciano Huck, contra o Ciro Gomes 38-38, Bolsonaro 38, Boulos 30, ou seja, tem um equilíbrio até contra o Boulos, né? E 37-30 contra o Dória, ou seja, em todos os cenários, o Bolsonaro passa trabalho e contra o Lula ele chega a ficar atrás, né? Agora, Matheus, analisando isso friamente, sem paixão,
sempre que a gente não tem uma paixão partidária ou por nomes, é o seguinte: o que está acontecendo? Primeiro é cedo. O pessoal vê isso aí, pode achar que eu sou de esquerda, então... Não, mas não é isso, mas é que está escrito ali. Na verdade, Matheus, é muito cedo, muito cedo. Claro. Acho que a partir de agosto é que a coisa começa a ferver mais. Por enquanto, está bipolarizando. Quem é que teve mais fatos para aparecer mais? O Lula. O STF deu essa condição a ele, certo? Que o Brasil inteiro, foi notícia no Brasil inteiro, e até hoje é. Ali, automaticamente, no momento que o STF deu aquela condição de anular os processos do Lula, ele entrou, mesmo ele dizendo que não é candidato em algum lado, o outro lado disse que sim, enfim, ele entrou, ele foi notícia. O Bolsonaro, por outro lado, está fazendo gestão e tem que administrar o que está aí, que são essas barbaridades da pandemia. Mas eu acho que bipolarizar agora vai acontecer até agosto, essa questão. Mas já estão trabalhando uma terceira via. Estão trabalhando uma terceira via. Não é brincadeira que ontem ele reuniu os 20 quase maiores PIBs do Brasil. Ele jantou ontem Então ele está se abrindo mais, certo? Então bipolarizar agora é natural, é normal. Bolsonaro e Lula, sempre foi isso. Sempre foi isso. Agora tem uma terceira via vindo aí. Eu acho muito cedo esse processo de pesquisas, de cenários, porque a gente sabe que política, a gente dorme de um jeito, acorda de outro. Né? Então, falta mais de um ano e meio para a eleição. Né? Cenários. Mais de um ano e meio para a eleição aqui, então... É um ano e meio para a eleição, mas não queira, os dois que estão em foco politicamente são os dois. É o Lula e o Bolsonaro, certo? Agora, a esquerda, já te falei isso, a esquerda tem que se olhar, tem que se trancar num quarto escuro, pegar um facão cada um, quem sobreviver será, porque está tudo dividido dentro da esquerda, a gente sabe disso. Mas a candidatura do Lula dá uma oxigenação para não só de oxigenação, ela junta as pontas, né? Porque se o candidato fosse o Haddad, aí o Boulos também se sentiria no direito de ser candidato e tal. A candidatura do Lula, eu vejo que ela tem essa condição de juntar as pontas, né? De criar um certo consenso, quando eu digo é a esquerda, né? PT, PCdoB, PSOL, talvez o PSB, enfim, né? Nesse campo mais da esquerda, né? Claro que esse consenso não vai chegar no Ciro Gomes, em outras alternativas que estão buscando outras soluções. Né? Agora, tem que entender uma situação que o radicalismo contra o PT, ele é verdadeiro. As eleições mostraram isso em 2018. Não é verdade? Tanto aqui no Estado quanto a nível nacional. E quantos prefeitos perderam na eleição passada? Então o PT ficou numa situação difícil, que agora, nesses últimos 2 meses, que estão começando a juntar essas pontas que tu estás falando, não só partidariamente, não só os partidos políticos, mas a militância no seu todo. No meu entendimento, o PT está começando a juntar uma militância que se afastou de 2018 para cá, certo? Com uma série de situações. E o STF deu essas condições. Aí tem uma aqui que diz manda o Lula para a rua para ver como é que é. Manda o Bolsonaro para a rua. O Lula também já teve o seu momento de glória quando foi governo. Certo? Onde passava, arrancava multidões, levava multidões. O Bolsonaro faz isso também hoje. Faz parte de um processo político. Agora, cabe ao PT, primeiro, tentar buscar novamente ligar essas pontas. Tanto a ponta popular, quanto a ponta das coligações das candidaturas de esquerda. Porque, na verdade, todo mundo esquece. O Bolsonaro teve 55 a 59 milhões de votos, certo? O Haddad, 48, 49, se eu não me engano. 47, eu acho. Com toda a dificuldade, a diferença são 10 milhões de votos, meu. São 10 milhões de votos. E isso tem que ser entendido. Porque as esquerdas estavam divididas. Quantas candidaturas tinha? Aí no segundo turno, evidentemente, que as coisas... Então são 10 milhões de votos somente diferentes. E isso, quem está no governo, perde muito mais de quem não está.
Porque tem que dar mais explicação. E quem não está no governo, quem não está fazendo gestão, é natural que só olha aquela coisa que realmente não deu certo. Concorda comigo que é mais ou menos isso? Claro. É mais difícil administrar governo e eleição ao mesmo tempo do que quem faz só, que está só na oposição, né? É evidente, só para se Lula hoje sair para a rua pedir voto, por exemplo, no estado como Santa Catarina, por exemplo, que sempre deu maior votação, o PT sempre é mal votado nas eleições presidenciais. Você tem esses números aí praticamente, né? Então você... O Lula, por exemplo, foi quando ganhou a eleição em 2002, e talvez 2002, não tenho certeza, ele foi bem votado aqui também, né? Mas claro. Sim, mas aí hoje vai andar, não, então isso está vendo o quê? As pessoas não podem dizer assim, o Lula vai para a rua agora e vão ver, bota o Bolsonaro no lado, bota o Lula no outro. Não é bem assim que se compara, não é assim que se faz as coisas. O que tem que ter um entendimento muito claro disso é que são momentos diferentes de um e de outro, certo? O Lula está aproveitando o momento que o STF deu a ele, e ele está aproveitando. A mídia que gosta, a mídia que não gosta do Bolsonaro, está com quem? Ela tem que buscar um caminho, a mídia que não gosta do Bolsonaro. Não é verdade? Então é isso que está acontecendo. Mas eu acredito que essas pesquisas, tanto para um quanto para outro, ainda para mim não dou tanta importância, e dou mais importância é quando realmente a eleição, a campanha começar de verdade. Por enquanto é só bastidor, por enquanto é só mesa, por enquanto é só conversa. A intenção de voto é um detalhe, né? O que realmente merece análise é a questão da avaliação do governo. Tá na tela aqui agora uma foto que circulou na imprensa essa semana, Milton Robos, Napoleão Bernardes e Raimundo Colombo. Tu falou do Colombo ainda há pouco aqui, eu disse que o assunto ia chegar, né? Eu sei que tu acompanhou, porque foi citado, o Caio Tokarski, vice-prefeito, deu uma entrevista essa semana e falou da construção de um projeto do Raimundo Colombo, que quer ser candidato ao governo do Estado, né? E tem aqui, nessa foto, reuniram-se 3 pré-candidatos do PSD, né? E essa semana já foi falado aí que o João Rodrigues pode estar se apresentando para esse negócio também, né? O que tu acha que vai dar nisso daí? Tu acha que algum desses aí, no fim das contas, é candidato ao governo mesmo? Claro. Obrigado no meu entendimento. Primeiro eu quero começar pelo último, o João Rodrigues, tá? Teve o seu momento, o João Rodrigues é um grande político em termos de discurso, passou uma eleição muito complicada em 2018, todo mundo sabe disso, depois foi absolvido e tudo certo. Agora é prefeito, foi muito bem votado em Chapecó, e agora recebeu o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ontem em Chapecó, né? Muito interessante isso. E no discurso, nos bastidores, saiu umas pérolas políticas dizendo desta aproximação entre João Rodrigues e Bolsonaro. Muito bem. Pausa, vira a página agora. O Milton Robes, que vem de bicicleta, certo? Ele vem de bicicleta no Rio do Sul e vende muito bem. Eu tenho a impressão que não decolou em relação a muito inteligente, rico, mas politicamente aparece pouco. Deve aparecer muito na região dele. O Napoleão, ele que largou a prefeitura de Blumenau, ele é mais estadualizado, não muito. Na eleição de 2018 foi candidato a Senado, se eu não me engano. Vice-governador, né? A vice-governador do Mauro Mariani. Mauro Mariani. Então a gente viu que o resultado não foi positivo. Resta o Colombo, que foi candidato e perdeu de uma situação que não se esperava, né? Naquela situação que ele perdeu para o Senado, perdeu para Lucas Esmeraldino, inclusive, naquele momento que não merece aqui uma análise mais profunda. O que aconteceu? Porque não merece uma análise profunda, porque muita gente se elegeu e muita gente votou sem saber em que estava votando, votaram no número. Sim. Correto? Então tá. Vídeos 10 deputados que foram eleitos nessa onda aí, né? 6 estaduais e 4 federais. Perfeito. Raimundo Colombo, eu entrevistei Raimundo Colombo em novembro, dia 7 de novembro do ano passado, uma baita entrevista, Raimundo Colombo, e no primeiro momento ele era muito cotado a voltar ao Senado em 2022, mas não, forças muito fortes estão colocando Raimundo Colombo já
como candidato. É o único que está fazendo críticas ao Moisés, que não aceita que o partido dele faça parte desse processo todo, nem da Daniela, nem do Moisés, ele quer ser oposição. Certo? Criticou bastante quando o Heron Giordani foi nomeado, né, no governo. Claro, porque era da ala do Júlio Garcia, o Heron, certo? Sim. E o que aconteceu? O Raimundo criticando muito, está se fazendo um papel de oposição. Não, ele sabe fazer uma oposição com classe. Ele atira no momento certo, no alvo certo. Então, ele não fica atirando tudo quanto é posição. Então, o Raimundo hoje é um candidato que pode fazer uma composição muito forte. Aí, com aqueles primos, né? Primos, aquelas famílias, aqueles partidos familiares ali. Eu acredito que nós teremos, por enquanto, 2 candidaturas a governo que já estão consolidadas, que é o Jorginho Melo, que é o Raimundo Colombo, que vai fazer um tipo de... O Merizio vai para o Senado, segundo me consta as informações de bastidores. E o PT perdeu uma grande... Aí tem o Décio Lima, você conhece muito mais dentro do que eu, porque perdeu o PT uma referência chamada Dr. Lédio Rosa de Andrade. Seria, no meu entendimento, expoente, né? Um cara que estava vindo, mesmo perdendo a eleição, mas era um cara que estava vindo muito forte dentro do PT. Então, o PT deve ter o seu candidato, é normal, é natural. Santa Catarina tem 3 a 4 candidatos. E o MDB, que tinha o prefeito de Jaraguá do Sul, certo? Sim. Jaraguá do Sul, que o MDB, já que que foi que convidou o prefeito lá de... O PP, que saiu da imprensa, que teria sido o Silvio Drevec, né? O Silvio Drevec. O Silvio convidou. Com essa, Juarez Ponticelli, naquele momento, quando ele foi lá e convidou o prefeito, que é do MDB, para ser o cara do PP na eleição de 2022, ali eu pensei logo em Juarez Ponticelli, que sempre disse que tem a vontade de participar da majoritária. Não é dessa vez, não. Não é dessa, No meu entendimento, Juarez Ponticelli não emplaca na majoritária deste ano. Ele tem trânsito em tudo quanto é lugar, Juarez. Tem trânsito em tudo. Tem trânsito, mas tu acha que não vai parar na majoritária, então? Não, isso é uma opinião minha, vou escrever isso para dizer que não. O Juarez, na minha opinião, não emplaca na majoritária, agora, pode ser em 2026, E por que ele não emplaca agora? Porque o quadro está se abrindo já. O quadro já está... Eu falei dos 4 nomes agora. O quadro já está... E até que ponto a família Min, o feudo, até que ponto a família Min gosta do Ponticelli? É uma pergunta. Então, a nossa última tela aqui, Dura, até para a gente encerrar, que já estamos quase chegando a 1 hora de live, é justamente essa aqui, ó. A candidatura federal é o plano B do Juarez. Tu acha que o Juarez, então, é o quê? Candidato a deputado federal? Eu escrevi na minha coluna de hoje. Vocês escreveu hoje também. Sim. Eu escrevi na minha coluna que é o plano A do Juarez Ponticelli. Por mais que ele negue isso, certo? Ele não gosta de Brasília. Eu tenho uma relação com o Ponticelli de 30 anos, certo? Então, politicamente falando. Foi vereador com ele, né? Um vereador com ele, inclusive. E o Ponticelli, eu acho que esse é o caminho do Ponticelli. Ele está... Pediram ali, a Marli, eu acho que alguém pediu ali uma candidatura de Tubarão, né? Foi, a Marli. Vou botar o comentário da Noara aqui, ó. Temos que eleger um deputado estadual e federal em Tubarão. Ela está coberta de razão. Está coberta de razão. Ela está coberta. Só que tem um problema muito sério. Lembra que em 2018 houve a campanha, voto regional, voto isso, voto aquilo das entidades? Eu quero fazer uma crítica pública aqui das entidades. Elas tinham um compromisso, os partidos políticos, de continuar aquela conscientização. Olha, partido tal, partido B. O que vai acontecer, Matheus? Ela tem razão. Então sai Ponticelli e sai Pepe Colasso. Pepe Colasso está meio quietinho, mas está andando na região por aí, certo? O que está acontecendo? Pode ser uma dobradinha. É plano A do Ponticelli em Brasília. Ele não gosta de Brasília, já confessou isso para mim. Ele é muito enraizado no Estado, né? 4, 5 vezes deputado, enraizado aqui no Estado. O que vai acontecer? 2 candidaturas, na minha opinião, muito fortes.
Aí tem o Sono do Gero, que é o Vonei Weber, que vem para a reeleição, que acreditou em Braço do Norte, investiu as suas emendas em Braço do Norte. O que surgiu em Braço do Norte? A pré-candidatura do Betinho, certo? Do prefeito atual. Dentro do PSDB. Sim, prefeito de Braço Norte, só para... Com a saída do Luciano Menezes do páreo. Saiu do páreo? Tá fora do páreo. O Luciano Menezes está fora do páreo, certo? Aqui estava dentro, em dezembro, estava muito forte, na minha opinião. Escrevi sobre isso, estava forte. E aí, o que acontece? O Luciano cai fora, tem Betinho Braço do Norte, choca lá com o Vonei Weber. Agora nós temos que ter, se nós temos deputado aqui, certo? Se for o Juarez para federal, que tem um campo enorme, e o PP Colasso daqui, o Felipe Estevão, certo? Ele tem moradia hoje aqui em Tubarão também, certo? Ele tem endereço aqui em Tubarão. Então é mais um candidato, mas não atrapalha de maneira alguma o projeto do PP Colasso. E o Juarez Ponticelli vai entrar em tudo quanto é campo. O Juarez Ponticelli ele não vai entrar só no PP, no partido dele. Claro. Ele vai ter que entrar em todos os campos. Ele vai estar junto com o Felipe, se bobear, entra junto com o Betinho. E outra coisa, pode entrar até com o Vonei Weber, porque eles também vão querer um pouco disso que o Ponticelli tem. O Juarez é prefeito da cidade, prefeito reeleito da cidade maior, ele tem assim a necessidade de buscar votos em todos os campos, né? O fio, aqui, o Felipe Costa Alexandrino comentou aqui, temos que ter deputado sim, mas se botar nome ruim eu peço voto contra, ele colocou. Porque também isso aí, tem razão. Eu não terminei da questão das entidades. Aí o que vai... Como não fizeram a conscientização do partido, o que pode ocorrer, juntando essa deixa do fio aí? O que vai ocorrer ano que vem? O que vai ocorrer, Matheus? Partido A, partido B, partido C, partido D, sei lá quem, vão lançar 5, 4 candidatos a deputado estadual para fazer legenda dentro do partido, porque não tem a proporcional, como você bem colocou. Exatamente. Não tem coligação. O que eles preferem? Ao invés de um cabo... O PSC, por exemplo, que fez, na minha opinião, foi vice lá do MDB na última eleição para Tubarão, aqui, para a Prefeitura de Tubarão, mas o PSC tem um mioto, mas o mioto prefere que o cabo eleitoral deles façam 3 mil votos aqui, o partido façam 3 mil votos pro partido, do que um cabo eleitoral fazer 1.000 votos pro mioto. Claro, entendeu claro. o que pode acontecer? Ele tem que construir o bolo da legenda. Então eu acho que porque até a eleição passada, como tinha coligação na proporcional, poderia, uma situação hipotética, a gente poderia ter uma coligação do PSD com o MDB, e um dos dois só desse podia lançar um candidato em Tubarão, porque o outro lançava em Criciúma, enfim. Agora, hoje a tendência é que o MDB tenha candidato em Tubarão, por mais que não tenha um nome pronto aí, alguém vai surgir, ou o próprio Vonei, enfim, aí é uma discussão interna do partido. PSD, PP, PT, a grande tendência é que todo mundo tenha o seu candidato aqui na Murel, porque todo mundo vai precisar e ninguém vai poder compor com o outro partido da coligação, né? Porque não tem mais coligação na proporcional. Então eu acho que a grande tendência é que a gente tenha um recorde de candidatos regionais, né? É claro, é aquilo para fazer 3 mil votos, 4 mil votos, vamos ver. PSDB, você acha que a Giovana vai deixar de ter um candidato aqui na Murel? Não tem. Precisa ter, né? Para ela é melhor que tenha um candidato aqui, que tire um pouco de voto dela. É isso que tu falou, mas que faça um pouco mais do bolo geral e garanta a legenda do partido, do que daqui a pouco ela não ter outro candidato para ela tentar fazer os votos aqui, né? O caso do PT é a mesma coisa. O PT também não está fora desse processo. Obrigado a lançar um candidato. Com certeza. Eu vou lançar o FOG, de repente. Quem sabe? Quem sabe o Fio Alexandrino pode ser um dos candidatos, né? Que a gente podia dar uma mão para ele aí. Ele está falando que quer ter nome... Ele não quer nome ruim, então, né? Ele é um ótimo nome. Ele é um ótimo nome, o Fio, né? Mas ele tem razão de uma coisa. Botar nome por botar... Então, as pessoas vão votar contra. Tem que botar gente que realmente, primeiro, que conheça a realidade. E segundo, os partidos pequenos, digamos assim, ou médios, têm que entender
que não pode se lançar candidato a deputado para ser cabo eleitoral do seu partido, fazer legenda. É isso que nós não podemos deixar. Por isso que a Marli tem razão. Tubarão vai ter candidato, tá? Tubarão, pelo que eu sei, vai ter 2, 3 candidatos. Agora, o que acho que o Phil está querendo dizer também é o seguinte: não adianta você lançar um nome que as pessoas supostamente não queiram votar, mas você tem que votar nessa pessoa simplesmente por ele ser da Murel. Acho que é isso que ele quer dizer. Então, quer votar no candidato da Murel, mas esse nome precisa ser um nome, eu não estou falando especificamente de ninguém, né? Só que esse nome precisa ter, ser aprovado pela população, evidentemente, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que colocar por colocar, a gente viu, o Zé Tancredo, ele foi candidato a deputado federal na última, lembra? Quantos mil votos fez? 5, 4, se eu não me engano? Por aí, um pouquinho, no todo. Então, um exemplo. E outros tantos no meu tempo que eu fazia política, que se lançaram candidatos. Quer dizer, lançar por lançar não dá mais. Mas hoje os partidos, como não tem coligação na proporcional, eles vão para cima exigir que partidos que estão constituídos regionalmente, eles vão botar candidato. Pode anotar. E também tem um outro detalhe, né? Que é o seguinte, algumas, como tu falou, né? Que na eleição passada teve um cenário atípico, né? Em que muita gente se elegeu assim, sem imaginar que poderia ser eleita, né? Nessa eleição, eu acredito que muitos daqueles que se elegeram desse jeito vão precisar trabalhar o dobro ou o triplo para se eleger. Então, talvez algumas vagas sejam redistribuídas, né? Então, isso sempre é um chamariz para a renovação, né? Mas o que é interessante? Tem razão. Sabe o que é mais interessante? Por exemplo, se você pega um candidato que é forte na região de Joinville, ele vem buscar, lá ele vai levar 30 mil votos, vamos supor. Ele vai precisar de mais 20 mil votos em todo o estado. Talvez ele não pegue esses 20 mil votos para ele, porque os 30 mil dele já foi bom. Mas a legenda, ou o partido que trabalhou os pequenos candidatos em várias regiões, vão dar condição para ele se eleger. Tá certo? A gente tem partidos deputados que foram eleitos na eleição passada, por exemplo, assim, o PDT, o PSC eu não me lembro exatamente, mas o partido lançou 4, 5 candidatos e tal, e numa coligação. Então agora esses partidos que não tiveram candidatos, muitos candidatos próprios, agora vão ter que fazer nascer, né? Coloquei na tela aqui a votação da última eleição em Tubarão, né? Deputado estadual, em Tubarão isso, né? PP Colasso, 10 mil votos, Felipe Estevão, 8.300, Olávio Falquete, 5.200, Volney Weber, 5.200, Júlio Garcia, 2.400. Federal, Daniel Freitas, 11.700 votos, Edinho Bey, 7.500, Zé de Carlos, candidato na eleição passada, a federal, 5.800, Zé Luiz Tancredo, 3.000. 3.000. Em Tubarão, né? Em Tubarão, isso. O total foi 5, 6 mil. Mas veja bem aqui, mesmo assim, para uma região que tem quase 250 mil votos, a região da Murel, praticamente isso. Se nós tivermos um entendimento muito, muito consciente, que é difícil, nós colocaremos 2 deputados estaduais e colocaremos com certeza, um candidato, 2 candidatos federal, ou federal, ou três estadual, um federal. Em Bituba, por exemplo, tem um cara que a gente não falou aqui, que está de molhinho, está quietinho, que é o Beto Martins. Tu falou em Bituba, quem acabou de mandar uma mensagem aqui é o Bruno Pacheco, vereador de Bituba, está nos acompanhando aqui. Um grande abraço para o Bruno. Legal. Um grande abraço ao Bruno. Eu falei sem o Imbituba, por exemplo, tem nomes, e é uma cidade que também ela vota muito na cidade, que é o nome do Beto Martins, que está escondidinho, mas de vez em quando aparece por aí, de vez em quando, tá botando as asinhas, que já perdeu um time, o tempo dele lá atrás, em 2012, se eu não me engano, que era um tempo muito forte dele, do Beto Martins, né?
E agora, ele chegou a ser secretário de Estado, né? novamente aí, eu não sei, talvez o Bruno Pacheco, o vereador, possa até nos ajudar, porque eu hoje estou mais centrado aqui em Tubarão e nas cidades vizinhas aqui, né? A nossa micro-região aqui. Mas Imbituba é uma cidade importante nesse contexto também, né? E, claro. Sem dúvida. Dura, estamos com 1h04 de live já, acho que já tá bom, né? Tu também tem outro compromisso aí. Peço desculpa aí que a gente atrasou um pouquinho, quero te agradecer bastante aqui pelos pitacos aí, foi uma experiência nova aí, né? Que eu tive implementando aí, vamos fazer outras com certeza aí, espero poder contar contigo aí. Não, conta, eu estou nessa função agora de falar, né? Que bom, já estive do outro lado. Falaram tanto de mim, inclusive tu, quando era jornalista, ali, colunista, falavam tanto de mim, né? E agora chegou a minha vez também aí, né? Eu tenho um programa no HC também, vai reestrear toda terça-feira, nessa linha, mais ou menos, que você está fazendo. E tem uma coluna no jornal, que é do HC também, e tem meu programa na Rádio Tubá. Que sábado vai ser muito legal, que a gente não falou sobre isso, que é uma questão sobre tratamento precoce. Estou levando 4 profissionais médicos, 2 prós e 2 a favor ao tratamento precoce e 2 contra. Imagina que não vai dar. Né? Um debate, assim, vai ser uma espécie de um debate. Mas, eu vi que é o doutor Jean, vereador, né? O doutor Jean, que é médico, né? E o doutor Mário Caporal, o doutor João Guizzo, né? Poxa, grande doutor João Guizzo, que mora em Florianópolis, está vindo para cá também agora, e talvez uma médica que hoje a gente meio que está confirmando isso. Mas é legal esse assunto, é legal esse tema, com muita propriedade, discutir isso com muita segurança, com muito nível, acima de tudo, porque não é simplesmente aceitar a opinião de uma pessoa, porque o presidente falou, tem que ser assim. Não, nós temos que fazer uma análise clínica e médica e científica de tudo isso. E eles têm seus motivos, eles têm as suas razões. Vai ser sábado às 10 horas na querida Rádio Tubá. Matheus, muito obrigado mesmo. Vou agora para a Unisul TV com o Lúcio Flávio agora. Agradeço. Vou correr lá e vou acompanhar lá no Conversa de Botequim. Eu não sei se vai sair esse mesmo assunto, porque eu vou ouvir mais, porque o Lúcio Flávio fala mais do que eu, né? Não fala não. Não fala, né? Matheus, um beijo, um abraço, muito legal estar aqui, estrear o teu programa. Sucesso, conte comigo, tá? Qualquer novidade, tem um pitaco aqui, um pitaquinho ali, a gente está à tua disposição. Muito obrigado pelas pessoas que estiveram conosco aqui, certo? Valeu, Dura. Obrigadão, um abraço, sucesso aí, vamos nos falando aí. Obrigadão por tudo aí, por ter participado. Um abraço. Abraço, querido. Tchau, tchau. Tchau.